professora! Vamos falar hoje sobre os 5 tipos de desvalorização que perseguem as professoras. E aí, eu quero falar aqui sobre os 5 tipos, mas não para que você pense da seguinte maneira: então é por isso que eu não consigo crescer, então é por isso que eu estou sofrendo isso, então é por isso... Eu não quero que esses 5 tipos de desvalorização sejam usados como uma justificativa, sabe? Para reforçar a sua desvalorização. Não. O objetivo desse vídeo é que a gente consiga pensar no final como é que a gente sai desse lugar, tá? Eu gosto muito de usar uma frase, né, que as pessoas costumam dizer, e provavelmente você já disse também para alguém ou você já ouviu, que é o seguinte: quando você escolheu ser professora, você sabia que seria desvalorizada. Eu já ouvi isso várias vezes, eu já vi colegas falando uma para outra. Eu não ouvi a pessoa dizendo para mim, mas eu já ouvi pessoas dizendo uma para outra, tá? E aí eu quero te dizer uma coisa já desde o início desse vídeo. É verdade, quando você escolheu ser professora, você sabia que não seria valorizada. Agora, isso não significa que você precisa aceitar esse lugar. Isso não significa que essa situação não tenha solução. Claro que tem. A gente vai conversar sobre isso. Essa é uma das bases do meu trabalho, essa é uma das bases do que eu acredito, tá? Essa ideia de que o professor é desvalorizado e ok, vamos aceitar, senta e chora, isso pra mim não convence, isso não faz nenhum sentido, né? E a gente foi ouvindo isso por tantos anos que a gente passou a acreditar. Então eu acredito nessa desconstrução, numa desconstrução dessa crença, uma desconstrução desse lugar, né? Em que nós olhamos para a situação e falamos assim: meu Deus, essa é a realidade. E a gente simplesmente aceita, porque essa é a realidade. Só que não é. Nós criamos a nossa realidade. Eu vou falar aqui sobre os 5 tipos de desvalorização, como é que eles afetam a vida do professor, da professora. Então pode ser que alguma professora perceba um impacto maior, um tipo maior de desvalorização na sua própria vida. Mas de maneira geral, todas as professoras estão incluídas aqui, estão envolvidas com esses 5 tipos de desvalorização. De repente, em algum momento da vida foi mais um, em outro momento da vida foi outro, mas no modo geral, todas sofrem com esses 5 tipos, tá bom? O primeiro tipo de desvalorização é esse que tá muito nítido, é o mais descarado, né? Que é a desvalorização econômica. E aí, é claro que existem, né, vários tipos de professores, tem professor universitário, ensino médio e tal. A minha comunicação, né, eu costumo falar mais com professoras da educação básica, professoras da educação infantil, do ensino fundamental, é mais o público que assiste os meus vídeos. Então, é para esse público aqui que eu tô trazendo mais essa reflexão, mas serve para qualquer um que achar que faz sentido, ok? Nós já vimos aí em algumas pesquisas que dentro da América Latina, o Brasil é um dos que paga menos, né? Que tem o menor salário aí para os professores. Quando nós pensamos também em outras profissões que também têm apenas o nível superior, né, como formação, muitas outras profissões também têm um salário aí, né, já começam no mercado com um salário superior do professor. Isso vai trazendo, né, desdobramentos aí de outros tipos de desvalorização, que eu vou falar daqui a pouco, mas o principal é que isso inviabiliza. É aqui que fica o problema daquilo que eu falei: você sabia que ia ser desvalorizada e ok. Né? Por que a gente se acostuma com essa ideia? Porque o fato de receber pouco, o fato de não ter essa valorização salarial, econômica, inviabiliza, dificulta para que você tenha uma ascensão social, para que você tenha uma ascensão financeira, dificulta para que você tenha acesso a outros bens culturais, dificulta para que você tenha algum tipo de aprimoramento pessoal ou profissional. Então você vai buscar esse aprimoramento de acordo com o que você pode e não necessariamente com o que você precisa ou com o que você gostaria. Então o fato de você ter uma limitação salarial, o fato de você sofrer com essa desvalorização salarial, impacta em todo o resto da sua vida, né? Então às vezes você está dando o máximo, você está se esforçando como professora, você tem necessidades para que você se destaque, para que você cresça, para que você mostre até mais o teu valor, você tem necessidades que vão precisar do dinheiro. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, sobre o quanto nós defendemos que nós trabalhamos por amor e não por dinheiro. E aí até essa fala, para quem ouve, pode causar um
efeito que a gente acha que é positivo, mas não é tão positivo assim. Então, se você ganha muito pouco, se nós somos desvalorizadas, né, economicamente, você vai ter amor, mas às vezes vai faltar competência. Vai faltar, não é competência porque você não é competente, falta competência porque você precisava de mais recursos, você precisava de mais investimento em você mesma e você não tem condições de ir atrás desse investimento. Então, por isso que hoje o meu trabalho é muito voltado para que você entenda o seu valor fora da sala de aula, para que você entenda o seu valor enquanto profissional e que você consiga usar isso de uma maneira tão potente que essa valorização comece a aparecer. Mas nós vamos falar sobre isso mais no final. O segundo tipo de desvalorização é a desvalorização social, que é um tipo de desprestígio social. As pessoas elas falam, é importante ser professor, né? O professor forma todas as outras profissões. Isso às vezes fica num discurso muito superficial, mas aquela admiração verdadeira, legítima, sabe? Aquela defesa do professor, aquele respeito, aquela consideração, a gente está vendo cada vez mais em queda. Isso é um tipo de desvalorização. A desvalorização social, ela está relacionada ao que nós acabamos de falar? Ela está relacionada, né, a essa desvalorização econômica? Sim. Percebe como uma desvalorização vai puxando outra? E o contrário também. À medida que você começa a se valorizar, uma valorização também começa a puxar outra. Não é só a questão do salário, não é só a questão financeira. Tem um desprestígio mesmo social. A sociedade não está valorizando mais o professor. Isso não está relacionado somente ao quanto se ganha, porque, por exemplo, um bombeiro. O bombeiro também não ganha lá grandes coisas não, mas ele tem um prestígio social. A sociedade olha com respeito para essa profissão. Eu gosto muito de usar o exemplo que ficou muito nítido para mim, não sei de que lugar do Brasil você está me ouvindo, mas aqui no Rio de Janeiro nós tivemos um período aí com algumas greves dos garis e a sociedade se movimentou para defender os garis. Elas achavam justo, né? E era justo, claro, que os garis tivessem mais salário, enfim, eles fizeram uma greve reivindicando isso. E acho isso muito bacana. Mas quando aconteceu com os professores, quando os professores entram em greve, a sociedade não apoia, a sociedade não entende. Por trás disso tem uma desvalorização, tem um desprestígio social. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas, ao mesmo tempo, também não pode se tornar refém disso. Não é porque isso acontece, então, que eu vou, né? Opa, que pena, poxa, que chato, né? Nós estamos nessa situação. Vamos, então, esperar aí mais 15, 20 anos para ver se isso melhora. Não pode ser assim. Uma outra forma de desprestígio que fica evidente pra gente é o número baixíssimo de jovens que procuram a licenciatura, o número baixíssimo de jovens que querem ser professores, né? E aí já tem algumas disciplinas que estão tendo falta nisso, né? As faculdades já estão com falta de alunos. Professores de física, de química, tem algumas disciplinas aí que já estão com falta. Isso também é um resultado desse desprestígio. Os jovens não se sentem atraídos por essa carreira. Só pelo dinheiro? Será que é só pela questão financeira? Ou será que esse desprestígio da sociedade também já está sendo visto, né? Já está sendo notado pelos jovens também? E o terceiro tipo de desvalorização, eu acho que é o que mais me incomoda, de verdade, né? Para cada pessoa vai ter aí um ponto fraco, mas esse aqui é o que eu me esforço muito para conseguir combater com mais força, tá? Porque eu acho que esse aqui, ele vai trazer a repercussão para todos os outros. É o tipo de desvalorização psicológico. Em outras palavras, é a autodesvalorização. É quando a professora, ela aceita esse lugar de desvalorização. Quando nós falamos, gente, sobre desvalorização de uma maneira natural, quando nós rimos dos memes, quando nós vemos programas falando sobre desvalorização, vídeos falando sobre a desvalorização do professor, e isso não nos incomoda e a gente não se sente assim, com uma vontade muito grande de virar esse jogo, significa que nós já fomos dominados por isso. Aquilo já ficou naturalizado pra gente. Significa que nós perdemos a nossa capacidade reativa. E esse é um dos primeiros sinais que contribuem para que essa desvalorização ela só aumente.
essa autodesvalorização que começa ali com uma falta de reação, uma apatia, uma indiferença, por mim tanto faz, tudo bem, esse é o que temos para hoje. Isso vai fazendo a professora perder a sua identidade profissional. Sem essa identidade, ela não tem perspectiva de futuro, ela não vê mais, né, aquele impacto que ela gostaria de causar, ela percebe que já não tem mais esse poder. Ela fala que gosta da profissão, mas já não tem aquele orgulho, sabe, de defender a sua profissão em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu passei por isso, gente, eu gosto muito de relatar com muita tranquilidade, sabe, qual foi o meu processo, para que outras professoras que de repente estejam passando por isso percebam que não é só com elas que acontece isso. Então, eu sempre amei a profissão, eu gostava do meu trabalho, eu gostava dos meus alunos, eu trabalhava numa boa escola, mas quando eu estava numa roda, né, com outros profissionais que não fossem professores, eu não me sentia confortável de falar que eu era professora. Por que que eu não sentia? Não é porque eu não gostava do que eu fazia, não. É porque eu sentia que as pessoas não tinham interesse naquilo. Eu falava que eu era professora e as pessoas querem saber aonde eu trabalho. O interesse está no local. Vamos ver se o local onde ela trabalha tem valor. Né? E aí eu comecei a pensar que eu estava sendo avaliada, que eu estava sendo valorizada por meio do lugar onde eu trabalhava. Então, se eu trabalhava numa boa escola, então você é uma boa professora. E se eu trabalhasse numa escola pública, como eu já trabalhei, o que as pessoas iam pensar a meu respeito? As pessoas não tinham esse interesse, entende? Parece que a gente só consegue conversar abertamente, você só consegue ter orgulho mesmo do que você faz quando você fala com professoras. E voltando para essa autodesvalorização, à medida que isso vai acontecendo com a gente vai perdendo a perspectiva, a gente não vai mais acreditando no poder do nosso trabalho, a gente já não tem mais interesse de buscar coisas novas, a gente busca pela pressão, a gente busca pela obrigação. Aquela vontade do início, eu vou transformar a educação do Brasil, eu vou transformar os meus alunos, eu vou. Aquilo vai cada vez murchando. Em dado momento você é uma pessoa que está ali, né, conta comigo, eu tô aqui, mas não é mais aquela professora que você sabe que poderia fazer tanta diferença e causar tanta transformação como já foi um dia. Eu falei antes, né, que uma desvalorização vai puxando a outra, então a questão econômica, o desprestígio social vai afetando esse professor, vai afetando essa professora de modo que ela enxergue que a valorização que ela achava que tinha, de repente ela percebe que será que eu tenho mesmo? Ela já começa a duvidar disso. E olha como essas coisas são sérias, né? O desprestígio social é como se fosse trazendo uma degradação para o professor. E aí essa degradação, uma vez sentida, passa a não ser só um desprestígio de fora. Não é só quem está do lado de fora que não está prestigiando mais o professor. É a própria professora que não se prestigia mais, que não se estima mais, que não vê mais nela tudo aquilo que um dia ela já viu. E aí, gente, quando isso acontece, a coisa vai desandar mesmo. Quarto tipo de desvalorização é a obsolescência. O que isso significa? É quando o profissional, a professora no caso, né, que a gente está falando aqui sobre professoras, vai perdendo o valor de mercado, tá? O mercado já não busca mais tanto aquele profissional. Hoje nós não estamos sofrendo tanto com isso, mas agora, ainda mais depois de uma pandemia, em que o mundo online, né, se fez cada vez mais presente, em que os recursos digitais, né, os recursos aí tecnológicos estão cada vez mais necessários, é possível que a gente passe por isso. É possível que haja uma demanda em que a gente consiga passar as tecnologias, coisas, né, tarefas, né, funções que de repente seria um professor que estaria fazendo. Ou é possível que um trabalho, de repente, que seria realizado por 3 professores passe a ser realizado só por 2, e aí a gente possa descartar um dos professores. Gente, o mundo está em transformação, o mundo está mudando, então isso é uma possibilidade. Nós vimos mudanças acontecendo bem próximas de nós em relação a caixas de supermercado, né, os motoristas, os cobradores, atendentes, né, de telemarketing. Você liga para uma empresa, você não fala mais com uma pessoa, dependendo da empresa que você liga, né, fica ali um robô falando com você, enfim. Então são mudanças que estão acontecendo. É possível que em dado momento tenha-se menos demandas pelos professores? Pode ser. E não só a obsolescência do professor profissional, mas também dos seus métodos, das suas práticas. Então, olha como isso é importante, olha como a gente precisa dar atenção para isso.
Nós vivemos uma pandemia agora, nós fomos obrigadas, as professoras foram obrigadas a lidar com a tecnologia. Essa tecnologia deixou, né, aquela prática pedagógica, aquela prática do professor que já era um pouco ultrapassada, ficou mais ainda. Então, os professores tiveram que se atualizar, se reinventar. Isso é um tipo de obsolescência. Então, esse professor que vai chegar agora, né, vai lidar com seus alunos e que ainda se mantém preso à prática do passado, pode ser que ele tenha uma dificuldade no mercado. Pode ser que a escola diga, não, esse professor não serve mais. Pode ser que essa professora, na hora de buscar uma nova vaga, ela seja avaliada e perceba-se, poxa, essa prática, essa metodologia que essa professora usa já não cabe mais para esse momento da educação. Tá? Então, vamos ficar atentas a isso. E o quinto tipo de desvalorização é a desqualificação. Ou seja, quando o professor perde a sua essência, tá? E nós também estamos vendo isso. Quantas e quantas professoras que reclamam, que dizem, né? Poxa, eu não consigo mais ser a professora que eu gostaria. Poxa, são tantas demandas, poxa, são tantas notas, né? São tantos exames, a gente tem que mostrar tanta coisa. A gente é tão engolido por algumas questões que a essência do professor, a essência do educador foi se perdendo. Quando a professora vai agir de determinada maneira e tem um monte de gente contra, sabe? Que não consegue entender qual foi a postura daquela professora, onde todo mundo se acha muito professor, ou seja, aquele professor, ele está desqualificado. Coisas que a gente não faz com um médico, por exemplo, coisas que a gente não faz com um bombeiro, coisas que a gente não faz nem com a esteticista. Você não chega na esteticista e fala assim, olha, tire a minha sobrancelha desse jeito. Você não fala, você pode até ter uma ideia, olha, tem essa técnica aqui que eu ouvi falar, você trabalha com isso, mas quem faz o trabalho é ela, porque a essência daquele trabalho, quem entende é ela, né? E a gente tem visto o contrário dentro da área de educação. O professor perdeu essa qualidade, ele perdeu essa essência. Estão tirando isso do professor. Mais uma vez eu reforço, percebe como uma desvalorização puxa a outra. O desprestígio social também contribui, né, para esse tipo de desvalorização aqui, onde qualquer um acha que pode dar palpite no trabalho do professor. Por quê? O professor perdeu essa essência, ele perdeu essa qualidade de quem é competente naquele assunto, de quem pode e deve falar sobre aquele assunto. E à medida que as pessoas perdem essa visão, todo mundo acha que pode ser um pouco professor, todo mundo entende educação, todo mundo tem a solução, todo mundo faz melhor, coisa que nós não fazemos em outras profissões. Por quê? Porque nós estamos considerando a qualificação daqueles outros profissionais. A gente não fica ensinando as pessoas o que elas têm que fazer, mas com as professoras tem sido assim, né? Todo mundo quer ensinar a professora o que ela tem que fazer, porque estão vendo a professora como essa pessoa que simplesmente ensina, passa matéria, né? Não estão vendo mais a professora como uma educadora, como alguém que está ali contribuindo para uma formação humana. Então a coisa é séria, eu coloquei aí os 5 tipos de desvalorização bem presentes na vida das professoras. E eu vou falar para você o seguinte, eu já vivi dentro desse ambiente, eu sei que isso tudo acontece, mas eu também sei que nós não somos obrigadas a viver isso aí. Eu acredito, sinceramente, que o que vai transformar, o que vai nos tirar desse lugar é a autovalorização. Eu não acredito que a sociedade de um dia para o outro vai começar a ter prestígio pelo professor. Eu não acredito que de um dia para o outro vai chegar um super governo que vai dizer, olha, agora o seu salário vai ser digno, agora o seu salário vai estar mais ou menos equivalente, né, aí de mercado, com o de outras profissões que também têm um nível superior. Eu não acredito que de uma hora para outra os pais, a sociedade vão começar a efetivamente entender a qualidade, né, o lugar, a essência do professor. O caminho que eu acredito é o da autovalorização. À medida que essa professora entende exatamente quem ela é, à medida que essa professora tem um objetivo, tem uma direção para levar a carreira dela, à medida que essa professora entende quais são os talentos que ela tem, como é que ela potencializa isso, à medida que a professora entende como é que ela lida com esses, né, intempéries, com essas dificuldades e consegue transformar esse jogo, à medida que a professora consegue enxergar que ela não é somente um cargo, que ela tem uma função na sociedade, que ela pode ajudar pessoas fora da educação, à medida que isso tudo vai acontecendo, eu acredito sim que essa transformação vai acontecendo, que essa valorização vai acontecendo.
Acredito por quê? Porque é o que eu tenho visto, né? É assim que eu tenho atendido as professoras e tenho visto esse caminho de volta, essa construção favorável para a professora. Então, de tudo que nós falamos, eu quero muito, sabe, que você pense sobre esses 5 tipos de desvalorização. Não fique pensando que isso são coisas naturais, ok, tá aí, fazer o quê? Não pense dessa maneira. Você escolheu ser professora porque você queria fazer diferença. Você escolheu ser professora porque você entendia a importância que você tem nessa sociedade, nesse mundo. E aí não pode simplesmente isso, sabe, ser pulverizado como se isso não fosse importante. Então, o meu convite para você é você voltar a olhar para você, começar a olhar de novo para as suas aspirações, começar a dar margem aí, começar a dar atenção de novo para os seus sonhos, independente do sistema. Independente do que a sociedade acha, independente do financeiro. Por quê? Quando você começa a fazer esse caminho, você mesmo começa a buscá-lo. Quando você entende o que você quer, quando você entende quais são as suas aspirações, qual é o poder que você tem, você passa a buscar isso, mas independente do sistema. Você pode até, inclusive, começar a atuar fora da sala de aula, se for do seu interesse, ou agregar projetos, né, para dentro da sua sala de aula e esse valor começar a aparecer. Então, depois eu vou fazer um outro vídeo simplesmente falando sobre 5 formas de se autovalorizar, tá bom? O que vocês acham disso? Coloca aí pra mim nos comentários. Vocês querem um vídeo sobre 5 formas de se autovalorizar? Se vocês quiserem, então eu trago esse vídeo pra vocês. Mas hoje eu queria trazer essa reflexão. Não feche os olhos para os 5 tipos de desvalorização, não. Mas também não fique refém deles. A transformação para isso tudo tá aí. É você por você mesma. Não fique esperando que a sua escola, o sistema, o governo vá fazer alguma transformação, porque não vai ser assim. Essa mudança vai começar por você e não para transformar o todo, mas para transformar a sua própria realidade. Comece transformando você, eu começo me transformando, eu começo alcançando aquilo que eu quero, à medida que nós vamos, né, ocupando os nossos lugares, essa valorização chega. Tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí nos comentários pra mim, compartilha com outras professoras e me responde se você quer um vídeo sobre 5 formas de se autovalorizar, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau!